Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Contábil Play. Hoje nós estamos recebendo um convidado, Dr. Eduardo Natal. Ele é advogado, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e presidente do Comitê de Transação Tributária da Associação Brasileira da Advocacia Tributária, a ABAT, e sócio do escritório Natal e Mansur, correto? Exatamente. Então seja muito bem-vindo. O tema da nossa entrevista aqui no canal é sobre a reforma tributária, uma ampla discussão que está sendo realizada no Brasil inteiro e de repercussão nacional, por isso que nós convidamos aqui o Dr. Eduardo para falar um pouco sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo e já vou iniciar com uma pergunta. Por que o senhor acredita que a reforma do imposto de renda pode virar um Frankenstein tributário no Brasil? Bom, boa tarde, Hans. Agradeço o convite do portal, me coloco sempre à disposição. E partindo já para responder esse primeiro questionamento, essa reforma, na minha visão, ela não veio no momento adequado. Eu creio que quase já meio para fim de mandato, num período bastante conturbado, político. A reforma não foi, a princípio, debatida com todos os atores, com todas as pessoas que devem ser ouvidas no contexto de tributação no Brasil. Então, essa proposta ela partiu dos escaninhos da Receita Federal, o que não é um sinal negativo, porque são especializados em imposto de renda. Entretanto, sem dúvida alguma, outras pessoas de relevo deveriam ser ouvidas, como os próprios contribuintes, as associações que representam os contribuintes, até porque nós temos uma gama grande, né, aqui no Brasil de setores de atividade. Então, além disso, temos grandes profissionais, professores, né, tanto na área econômica como jurídica e de gestão pública, e que também não chegaram a ser ouvidos inicialmente. Tanto é verdade que depois da primeira apresentação do projeto na Câmara, até a sua aprovação na Câmara e agora será submetido ao Senado, já aconteceram várias alterações no projeto. O governo já recuou, a proposta, né, na verdade, apresentada pelo governo já teve modificações e recuos bastante expressivos, a ponto da própria Receita Federal, em algumas informações que a gente vem obtendo por intermédio de grandes portais e veículos de informação de mídia, já não concordar tanto com a reforma da forma como ela está posta após a aprovação na Câmara. Fora o fato de que você vai criar algumas distorções, né? O governo pretende, sem dúvida alguma, fazer uma justiça tributária com as pessoas físicas, ok? Que é o realinhamento das alíquotas, das margens de tributação, principalmente com relação à isenção do imposto de renda da pessoa física. Veja que isso não é benefício, benesse nenhuma para os contribuintes, isso é uma obrigação do governo, né? O poder aquisitivo do brasileiro ele vem realmente sendo reduzido pela inflação, claro que agora de maneira mais galopante, mas nos últimos anos, e nem mesmo essa readequação para uma faixa inicial de isenção de R$ 2.500, ela atende a toda a inflação que ocorreu desde a última atualização. Portanto, e se considerarmos, inclusive, desde quando essa tabela do imposto de renda da pessoa física foi instituída, nós teríamos que fazer uma readequação de mais de 100% nessas faixas, né? Coisa que não vai acontecer, algo em torno de 30 e poucos por cento. De todo modo, é relativamente bom, mas não é suficiente, é uma obrigação do governo. A contrapartida que o governo vende como se estivesse fazendo um grande sacrifício para poder fazer essa readequação seria tributar os dividendos. A princípio seria esse o grande ponto, né? Tributar os dividendos, tentando se atingir um patamar mais alto, né, da sociedade em termos de recursos, em termos de riqueza. Por outro lado, entretanto, eu vejo que isso de fato não está bem posto, porque você vai criar algumas disparidades, algumas discrepâncias que não são as mais coerentes. Eu vou dar um exemplo. Como o último texto fala que as empresas que faturam até 4.800.000 reais por ano, elas ficarão isentas da tributação dos dividendos, que agora
foi ajustado o valor da alíquota em 15%, Sim. essas empresas vão ter uma carga tributária, essas isentas, de 19%, ou de 16% a 19%. Agora, imagine uma empresa que tenha um faturamento de 4 milhões e 900. Estou falando de 100 mil reais a mais por ano. Essa empresa vai ter uma carga tributária que vai subir de 19% para 31,5%. Então é um estímulo a você se manter pequeno, a não desenvolver ou a pejotizar e segregar atividades, que era exatamente o que a Receita Federal defendia a não querer. Portanto, você tem primeiro esse ponto fundamental, que na minha visão não faz justiça fiscal, não resolve o problema. Enfim, tem outras questões que a gente pode discutir aqui, é apenas o primeiro exemplo de todo esse contexto, e a gente pode explorar outros elementos durante a nossa conversa aqui. Inclusive, apontando nesse exemplo final que você deu, uma empresa um grupo de empresas, né, que fatura até 4,8 milhões, e na hora que ele vê que ele já vai ultrapassar os 4,9, ele vai e abre outro CNPJ para ficar equilibrando ali o seu faturamento, e acontece muito isso, né? Acontece, na verdade isso não deveria acontecer. Não deveria, exato. Isso seria, a legislação até inibe esse tipo de prática em muitos aspectos, tá certo? Claro que empresas do lucro presumido até podem, eventualmente, se tiverem atividades distintas, fazer isso. Pessoas que estão submetidas ao Simples Nacional, em princípio, não poderiam, tem limitações muito grandes em respeito a isso, mas isso vai estimular exatamente esse tipo de prática, tá certo? Que não é a mais correta, mas é uma prática que vai acabar, sem dúvida alguma, sendo estimulada, induzida, não é? Inclusive, tornando o ambiente tributário ainda mais litigioso, né? Porque a Receita Federal, sem dúvida alguma, vai querer buscar as informações para saber se essas novas atividades não seriam, na verdade, a mesma atividade sendo simulada em várias pessoas jurídicas, para não se ter uma tributação tão alta. E fora isso, se você me permite, Hans, acho que é importante também esclarecer, existe uma outra questão muito relevante, que é o fato de você, relativamente às empresas que vão ter que pagar a tributação sobre a distribuição dos dividendos. Então, aquelas empresas que faturarem mais do que 4,8 milhões por ano vão ter que passar a tributar 15% dos dividendos distribuídos aos sócios. E o que pode acontecer também? Esses sócios, eles podem passar a tomar uma atitude, uma prática que não acontecia no Brasil há décadas, que seria começar a fazer despesas da pessoa física na pessoa jurídica. Não é uma prática também correta, é uma prática, sim, inclusive considerada como distribuição disfarçada de lucros, mas isso torna um ambiente ainda mais litigioso. O contribuinte pode querer começar, ao invés de pagar esses 15%, a fazer algumas despesas dentro da pessoa jurídica, estimulando, então, essa prática inadequada de distribuição disfarçada de lucros. Tanto é verdade que a lei de distribuição disfarçada de lucros não sofria alterações no Brasil desde meados de 1996, e agora, com a reforma, já há novamente a inclusão de novos artigos para se prevenir ou para se punir o contribuinte que venha a praticar a distribuição disfarçada de lucro, e, portanto, criando ali um contencioso, mais um custo de análise, de averiguação das operações das empresas, operações que vão ser sempre submetidas, quando fiscalizada a empresa, a essa questão de se saber se a operação foi feita pelo valor de mercado, se a operação foi feita de um valor menor que o de mercado, se a operação tem sentido para aquela empresa, se essa operação não tem sentido, o que vai aumentar, obviamente, a fiscalização, o custo Brasil de fiscalização, sendo que a prática mais tranquila relativamente a esse ponto seria talvez fazer uma melhor modulação das alíquotas já existentes da tributação da pessoa jurídica, porque a tributação da pessoa jurídica, principalmente das empresas de pequeno porte, empresas que estão submetidas ao Simples, nada mais representa do que a própria antecipação da tributação do sócio, porque essas empresas se confundem com a própria pessoa do sócio. Sim. Então seria mais fácil, mais simples e menos oneroso, na minha opinião. E de fato, os pequenos empresários, eles confundem muito nessa questão de PJ e pessoa física, mas vai o princípio da contabilidade, né, de separar a entidade, né, da pessoa física e da jurídica. Mas
A gente sabe que culturalmente, vamos dizer assim, é difícil o empresário, o pequeno empresário, entender que o que é da pessoa física não é da pessoa jurídica e vice-versa. Mas, de fato, essa reforma tributária, ela impacta a vida dos empresários, né, como você já explicou, já deu alguns sinais, mas também impacta a vida do contador, né, do público que assiste o nosso canal, porque a legislação brasileira ela já é complexa, e aí vem a reforma tributária para deixar um pouco mais confuso. Como que você visualiza essa questão da reforma na vida dos contadores? Sem dúvida, a vida dos contadores vai ficar mais atribulada, né, a princípio, até porque primeiro serão as consultas dos clientes, né, dos seus clientes relativamente às mudanças, tá certo? A interpretação de toda essa nova legislação que traz complexidades, tá certo? Todo esse cuidado que pode ser realmente um grande complicador de se fazer transações que confundam aí as finalidades da pessoa física com a pessoa jurídica, e, portanto, a gente sabe hoje que os contadores, inclusive, pelas regras contábeis atuais, pela responsabilidade hoje que pode eventualmente vir a ser imputada aos contabilistas em relação a alguma prática tributária, tanto por parte dos clientes como por parte da própria Receita Federal, vão tornar, sem dúvida alguma, um ambiente bastante tenso em relação aos clientes, em relação ao trabalho, até que se acomode toda essa nova situação, que demora, sem dúvida alguma, muito tempo. E, para mim, como esse ponto de alteração não representa, pessoalmente, uma reforma tributária, e sim um pacote de imposto de renda, não atrelado a diversas outras melhorias que poderiam ser feitas, principalmente a tributação sobre o consumo, que estaria muito mais maduro, ou estão mais maduros os projetos de emenda constitucional que tratam da reorganização da tributação sobre o consumo, que é, de fato, extremamente onerosa. Você tendo uma reforma tributária de outros tributos, outros vetores de tributação, como, por exemplo, o próprio consumo, né, que envolve tributos como PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, você pode ter novamente, antes de uma acomodação das novas regras do imposto de renda, novas modificações no próprio imposto de renda, criando um ambiente de insegurança institucional e jurídica que já existe, mas talvez fique piorado. Então, sem dúvida alguma, vai ser um grande desafio, tanto para os contabilistas como para os advogados, para aquele que trata da questão do imposto no dia a dia das empresas, principalmente por causa dessa questão de ter um controle agora de todas as despesas que são feitas nas empresas, né? Isso era mais simplificado para grande parte das empresas que estavam submetidas a uma tributação, ainda estão, né, submetidas a uma tributação mais simplificada, e essas alterações, sem dúvida, vão tornar o ambiente mais complexo. Muito bom. Agora, com relação às pessoas físicas, elas saem favorecidas ou prejudicadas, no seu ponto de vista, com a reforma da tabela do IR, né, que passa ali, a proposta é de isentar ali até R$ 2.500 quem recebe por mês. Saem favorecidas ou prejudicadas? Eu acho que elas são, que nesse aspecto é feita uma certa justiça, não é a justiça completa, porque não há uma recuperação da inflação dos últimos 15, 20 anos, não há uma também recuperação nem sequer dos últimos 5 anos da inflação, se você pegar ali pelo menos o IPCA, mas acredito que seja interessante, sem dúvida alguma vai melhorar essa situação para aquele contribuinte, pessoa física que recolhe ali o carnê-leão, tá certo? Principalmente, ou que faz a apuração, enfim, dos rendimentos da pessoa física. Isso, sem dúvida alguma. Outro ponto positivo, que já teve alteração na última alteração do projeto aprovado na Câmara, foi que não vai haver a limitação da declaração simplificada para quem tivesse rendimentos até R$40 mil. Isso também é positivo. Então, em termos gerais, na minha visão, esse aspecto é positivo, tá? Mas eu não vejo isso como uma moeda de troca pela complexidade, não deveria ser colocado como uma moeda de troca pela complexidade que está se criando na apuração do imposto de renda da pessoa jurídica, tá? Correto. Entretanto, é positivo. E existe aí uma relação entre a reforma do imposto de renda com a reforma administrativa? Você acha que uma depende da outra? Uma tem que ser primeiro que a outra? Ou a gente está caminhando aí para um acerto, vamos dizer assim, em termos governamentais, aí, em termos de reforma administrativa?
Então, a reforma administrativa é um grande desafio. Eu acho que, sem dúvida alguma, ela tem que ser feita, deve ser observada essa questão de quanto custa, principalmente no aspecto de custo Brasil, né, custo do Estado e, enfim, uma melhor repartição até dos encargos do Estado, tá certo? Eu acho que ela deveria estar atrelada não apenas à reforma do imposto de renda, mas a uma reforma tributária geral, que incluísse não apenas a renda, mas incluísse também a questão da folha de salários, que para as empresas que estão já a partir do lucro presumido e também do lucro real extremamente oneradas com a contratação de empregados, né, e também deveriam entrar nesse cenário para que se possa ter pelo menos um início de calibração de quanto realmente o governo vai precisar arrecadar ou precisa arrecadar para poder fazer frente ao seu custo, vamos dizer, basal de manutenção do Estado. E nesse aspecto, eu acredito que elas deveriam ser realmente tratadas de maneira concomitante ou até mesmo priorizando-se a reforma administrativa. Agora, politicamente, Hans, eu não sei dizer, depois de todos esses recentes acontecimentos, o que nós vamos ter nas próximas semanas ou meses, né, considerando aí um clima um pouco mais acirrado, aliás, bem mais acirrado político, né? Sim. E tudo isso nós vamos ter que acompanhar agora. Na minha visão, eu acredito que o ideal seria que isso fosse uma pauta das primeiras do próximo governo. Eu acredito que esse seria um ponto a ser debatido numa campanha eleitoral democrática e que se pudesse explorar bem esse assunto, dentro daquilo que, até com debates públicos, audiências públicas, por que não? E a própria Câmara já poderia, o Senado poderiam fazer isso antecipando para o próximo mandato, e aí sim se implementaria isso de uma maneira muito mais, vamos dizer, correta, muito menos... Mais democrático, né, vamos dizer assim. Mais democrático e num período talvez menos conturbado. Sim, então a gente entende que, aliás, analisando, né, os recentes acontecimentos, né, as vésperas aí de um ano das eleições do ano que vem, praticamente essa pauta fica em meio segundo plano, assim. Lá em Brasília o pessoal não quer saber muito de avançar com esse assunto, porque ele é um pouco desgastante, e a gente percebe que passa governo, um vai empurrando pro outro, né, a reforma vem pro próximo e tal. Você acha que esse ano provavelmente não passa? Olha, as notícias da semana passada e início dessa que foi uma semana curta, era de que, de fato, a proposta de reforma do IR talvez não passasse mais, não teria mais clima político para isso. Mas isso tudo muda muito rápido, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, o projeto de lei desse mesmo que a gente está tratando aqui, né? Ele foi, enfim, foi feito há 2 semanas atrás um acordo rápido lá dentro da Câmara e aprovaram ele a toque de caixa, e até com ampla maioria. Então, a gente tem que acompanhar e sem dúvida alguma, o Senado me parece resistente, os representantes do Senado ouvem bastante os estados e os municípios. Há, de fato, um risco de perda de arrecadação inicialmente para esses 2 entes da República, né, esses 2 entes federados, aí, tanto os municípios como os estados, e, portanto, parece que lá no Senado o debate vai ser um pouco mais complexo e não há também uma priorização desse assunto. Tá? Aí eu penso da seguinte forma: não ser prioritário nesse momento, essa reforma não ser prioritária, eu concordo, que ela realmente não foi debatida, ela não está tão madura como deveria estar uma reforma desse porte. Isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer a reforma. Eu acredito que a reforma deva vir, mas sem dúvida alguma no próximo período, após as eleições do ano que vem. Esse é o que eu penso, principalmente para poder ter um momento de reflexão e de um debate mais apurado, principalmente quanto ao imposto de renda. Sim, amadurecimento, né? Inclusive, quando logo que se ventilou essa ideia de tributação de dividendos, foi um Deus nos acuda, né? O mercado ficou em altas e baixas, o pessoal repercutiu muito negativamente, aí o governo recuou um pouco e depois eles voltaram com uma proposta mais discutida, vamos dizer assim, né? Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Perdão. Não, tranquilo. Não, imagina.
acho que a gente tem que aguardar. Veja, a redução de alíquota, vale a pena falar sobre isso rapidamente, a redução de alíquota base do imposto de renda de 15% para 8%, ela é uma redução que não é tão relevante, tá, Hans? Porque, no fundo, uma empresa que venha a faturar mais do que 60 mil reais em um trimestre, tudo aquilo que superar 60 mil reais no trimestre vai ser tributado por 10%, como já é tributado hoje. Então, quer dizer, o grosso mesmo das empresas que venham a se desenvolver será tributado da maneira que é tributado hoje. E a contrapartida disso é a tributação dos dividendos. Então, por isso que houve essa grita e essa, vamos dizer, esse burburinho no mercado negativamente, né? Porque as pessoas que fazem, enfim, os empresários, as pessoas que querem desenvolver negócio no Brasil, já sabem que a carga tributária brasileira é alta, em que pese ela estar concentrada no consumo e não na renda, ela é muito alta. Então tem que ter uma readequação até para que possa ser, queremos tributar mais a renda para fazer uma justiça fiscal, perfeito. Então vamos também readequar as alíquotas do consumo, que são altíssimas. A gente paga 25%, por exemplo, de alíquota de ICMS para energia elétrica em vários estados. Veja, é um bem essencial. Tá certo? Então, o Brasil tem uma carga bastante elevada, inclusive, e se considerado o que o Estado brasileiro, aí, em qualquer um dos níveis, municipal, estadual ou federal, retorna de benefício para o contribuinte daquilo que é pago de tributo, a gente sabe que o Brasil deve bastante nesse aspecto, né? Então, um pouco mais de cautela. Tá ok. Queria agradecer aqui a presença do Eduardo Natal, doutor Eduardo Natal, advogado, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, presidente do Comitê de Transação Tributária da Associação Brasileira da Advocacia Tributária, a ABAT, e sócio do escritório Natal e Mansur. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade e vamos acompanhando aí essa matéria. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima.